Queridos irmãos e irmãs, esta passagem que nós acabamos de ouvir, Jesus hoje quer nos levar a uma reflexão sobre a nossa fé. Será que a nossa fé é firme? Será que nós de fato confiamos na presença de Deus, que está sempre do nosso lado? Ou nós somos vacilantes, medrosos, fracos na fé? A passagem do Evangelho que nós acabamos de ouvir mostra que o exegeta bíblico, comentando essa passagem, diz que Jesus quis testar a fé dos seus apóstolos. E para testar a fé, levou eles até o alto mar. O mar é um lugar que é encantador, mas também ao mesmo tempo assustador. A gente não se sente tão seguro no meio do mar aberto. A gente se sente seguro num campo, no pasto, na terra firme, a gente se sente seguro, né? No meio do mar precisa ter muita coragem, muita segurança, né? Então, um comentarista da Sagrada Escritura diz que Jesus, querendo testar a fé, não é a primeira vez que Jesus faz isso. Para testar a fé, Jesus leva eles, desafia, leva eles até o alto mar. E ali, diz que o mar começou a ficar bravio, o mar já calmo, ele assusta. Imagina um mar furioso, os ventos começaram a soprar, começaram a bater contra a barquinha, né? Os apóstolos todos preocupados e Jesus dormindo. Olha a cena, né? Quando eles vê que a coisa começa a ficar feia, eles meio que se incomodam e vão até Jesus e dizem: mestre, estamos perecendo e você não se importa? Jesus, nesse momento, se levantou, ordenou ao mar e ao vento, dizendo: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. E aqui vem, então Jesus olha para os seus discípulos e pergunta: por que vocês são tão medrosos? Por que vocês duvidam? Vocês não têm fé? Diz que eles sentiram um grande medo e diziam entre si: quem é este que até o vento e o mar obedece? Como quem é este? Como quem é este? É Jesus? Quem é este? É como se eu dissesse: o que eu estou fazendo aqui na igreja hoje à noite? Ué, o que você está fazendo aqui na igreja? Você veio para rezar. Como que eu estou fazendo aqui? Que é a casa de Deus. Você ouviu dos discípulos, dos apóstolos de Jesus que ficaram: quem é este? Como quem é este? Isso revela que eles são fracos na fé. Pronto, simples. Que eles ainda estavam duvidando de Jesus. Quem é capaz de fazer o mar calar? Quem, senão Deus, é capaz de fazer o vento, a tempestade? Quem, senão Deus? Para que uma prova maior dessa? Mas eles ainda são cegos. Os apóstolos. Por isso que nós precisamos ter muita humildade. O crescimento na fé, ele se dá todos os dias. E se Jesus levou eles para testar na fé, podemos dizer que eles reprovaram. Reprovaram. Porque se eles estão com Jesus, e se eles sabem quem é Jesus, eles não precisariam ficar com medo. Mesmo que o mar fosse agitado, mesmo que as ondas
Eles podiam dizer, nós estamos com Jesus, nós temos Deus do nosso lado, portanto, tanto é que Jesus dormia, enquanto que os discípulos, olha só a cena, né? Jesus, eles se incomodam porque Jesus está dormindo sobre um travesseiro, né? Diz que o travesseiro é a humanidade. Jesus percebe que eles ainda são muito fracos na fé, e não é a primeira vez que Jesus testa eles, né? Jesus já testou eles várias outras vezes e eles sempre reprovaram. E nenhuma vez foi preciso a ajuda do alto. Jesus diz, como vocês são fracos e lentos na fé. Precisou, na outra ocasião, abrir a mente e o coração, como um pai, uma mãe que dá papá, comidinha na boca da criança. Porque é criança. Se fosse adulto, não precisava, né? Eu nunca vi um pai e uma mãe dar comida na boca para um de 20, 30 anos. Enquanto é criança, ainda fraco na fé, dependente, tudo bem. Mas chega um momento da nossa vida que nós precisamos dar passos na fé. Nós não podemos ficar a vida inteira brincando e duvidando de Deus. Então a passagem de hoje serve também para nós. Muitas vezes também nós somos tentados a duvidar da presença de Deus na nossa vida. Às vezes pode ser no momento de dor, de sofrimento. Quantas pessoas já não dizem, vocês já não viram, por que que aconteceu isso comigo, por que, né? Por que que, ou até pior, meu filho, não sei o que, morre tanta gente boa e tantos... Por que que Deus, já ouviram esse tipo de afirmação? Ou pessoas que abandonaram a igreja, que abandonaram a comunidade, que viraram as costas para Deus, porque num determinado momento, numa determinada situação, não aconteceu aquilo que ele esperava e gostaria que Deus fizesse na vida dele. Vocês conhecem gente assim? Eu conheço muitos, viu? Se conheço. Mas como conheço? Como sois fraco na fé, por que duvidais? Por que tanto medo no coração de vocês? Jesus falando. Então nós precisamos sempre alimentar a nossa fé. Não vamos deixar que a dúvida, o medo, a incerteza, a insegurança... Jesus testou os seus discípulos. Não foi com churrasco nem com cerveja. É fácil, né? Foi no sofrimento e na dificuldade. Provou, levou eles no meio do mar e atiçou o mar. Se eles são pessoas de fé e provaram que não são, e ainda pergunto quem é esse? Como quem é esse? Quem é esse o quê? É Jesus, que vocês viram ressuscitar mortos, que vocês viram fazer milagre, diante dos olhos de vocês, vocês dizem quem é esse? Mas quem que é esse? Fraqueza na fé. Quando a nossa fé não é firme e vacilante, acontece conosco também. Se aconteceu com os 12, imagine. Por isso que a gente tem que estar sempre firme na fé. Nunca duvidar. Deus está conosco. As tempestades, as dificuldades virão. Vem para o Papa, para o Bispo, para todos nós. Todos nós enfrentamos provas e dificuldades na vida. Às vezes são dolorosas. Às vezes a gente não entende por que isso, Senhor, mas nunca em nenhum momento vamos fazer como fizeram. Quem é este? Como quem é este? Acorda, quem é este o quê? É Deus, que já se revelou a você, já te deu tantas provas, e você que ainda está duvidando quem é este. Está na hora de
a imagem. A gente dá comida na boca da criança até que é criança. Aí até eu entendo. Mas no momento tem uma hora que tem que crescer, né? Ou tem que dar passo. Firmeza na fé. E a firmeza na fé se dá pela confiança em Deus. Se eu confio em Deus, se eu confio na igreja, no magistério da igreja, na palavra de Deus, na Eucaristia, se eu confio em tudo aquilo que Jesus ensinou, eu não vou vacilar na fé. Agora, se eu começo a duvidar, se eu começo a ouvir vozinhas por aí nós vamos sucumbir também, como fizeram os apóstolos. Jesus quis prová-los, levou eles para no meio do mar, e dormia tranquilo, né? Disse, vamos ver como é que esses meus apóstolos, vocês são firmes mesmo na fé, como em outras ocasiões, né? Quando prenderam Jesus, Pedro negou 3 vezes, Pedro que batia no peito e mesmo que todos te abandonem, eu jamais darei minha vida, se necessário. Um momento de empolgação. Pedro, te conheço. Darás a vida por mim, Pedro? O galo não cantará sem que antes tenha me negado? Jesus cantou a pedra. E foi isso que aconteceu ou não? Me parece que foi. Está vendo? Então, firmeza na fé. As dificuldades, elas vêm para quem tem fé também. Mas quando nós temos fé, nós enfrentamos o mundo de outra forma. Não no desespero, não na revolta, nem na mágoa. Não viramos as costas para Deus, não blasfemamos contra Deus, nem julgamos e condenamos Deus. Por que que isso aconteceu comigo? Por que que não aconteceu com o vizinho? Quer dizer que comigo não pode, mas com o vizinho pode. Por que que foi com meu filho? Por que não? Ué, que conversa é essa? Que conversa é essa? A fraqueza na fé faz isso. Então pensamos ao Senhor, firmeza na fé. E a fé se alimenta, se nutre quando nós estamos em sintonia com Deus, como hoje, quando nós alimentamos a fé. A fé que não é alimentada, ela enfraquece, ela começa a ficar com dúvida, começa a ouvir vozerio daqui, vozerio dali, começa a confiar mais nas coisas de fora e menos nas coisas de Deus. Começa a confiar mais nos homens e menos em Deus. Aliás, tem uma frase muito bonita que diz: maldito o homem que deposita sua confiança no homem. Maldito. E bendito o homem que deposita em Deus a sua confiança. É bonita a frase? Pois é, eu também acho maravilhosa. E é da Sagrada Escritura, não é minha, viu? Em quem você confia? Em quem eu confio? Confio sempre? Ou qualquer dificuldade que dá, nós já reclamamos e... Será que a nossa fé é firme? Ou é meio que meia boca? Precisamos rezar sempre. Senhor, aumenta em mim a fé. A fé, ela precisa ser nutrida e alimentada. E precisamos rezar, pedindo que Deus aumente em nós, sempre e cada vez mais, a fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.